Fala, torcedor Alviverde, fala, torcedor palmeirense. Pessoal, vamos ver aqui um trechozinho aqui, né? Pós-jogo do Palmeiras aí, do Sport Center. Palmeiras que venceu a partida pro Vasco aí 3-0. Foi um amasso, né, pessoal? Fora o show, fora as chances perdidas ainda. O Palmeiras teve muita chance, o Palmeiras dominou o jogo. Vamos ver também os lances, né, do jogo, beleza? Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Na quarta-feira, a vitória do Palmeiras para cima do Vasco, construída ainda no primeiro tempo, nos minutos iniciais até, né, Donk, de um Palmeiras atropelando ali o Vasco e também se aproveitando de um Vasco exposto até defensivamente, né, contra esse Palmeiras, que também tem na sua dupla ali entrosadíssima, num grande momento, enfim. E aí foi um convite a esse ataque do Palmeiras. Exatamente, né? Falhas defensivas e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? O Lucas Oliveira, que foi titular pela primeira vez desde o comecinho de fevereiro, ganhando essa oportunidade em ausência do Cuesta, e acabou marcado, né, pelo desvio no passe do primeiro gol. Tem esse é o lance já do terceiro gol, né, que o Vitor Roque faz depois do grande passe do Flaco Lopes, mas no segundo gol ele tem um escorregão e o corte mal feito pelo Hugo Moura, né? Os dois primeiros gols com falhas defensivas do Vasco, mas não tem nada a ver com o Palmeiras. Foi extremamente eficiente, foram só 4 finalizações no primeiro, todas no alvo, 3 gols marcados, de um time que funcionou perfeitamente diante de um Vasco que vinha num bom momento, até a gente falava ontem, né, dos 7 jogos de invencibilidade, algo que não acontecia desde o estadual, dá pra falar que era o melhor momento do Vasco na temporada, e assim, tirando algumas chances que o Everton foi muito bem na reta do final, quando o jogo já estava resolvido, até Flaco Lopes e Vitor Roque já sendo poupados, o Palmeiras teve o jogo totalmente sob controle. Acho que um aspecto interessante do jogo, que eu achei bem legal, foi o Rafael Veiga. Jogando aberto pelo lado direito, trazendo muito por dentro. O Vasco teve muita dificuldade de encaixar essa marcação, ele trazia muito Puma para dentro, teve muita liberdade, participa ativamente de um dos gols, tanto que sai aplaudido pela torcida. O Andréas jogando mais recuado na vaga do Lucas Evangelista. Acho que isso também acabou sendo um aspecto importante dessa vitória merecidíssima do Palmeiras, e a dupla, mais uma vez, né, sendo sempre espetacular. Ancelotti não convocou ninguém do Palmeiras para a seleção brasileira. Vamos ver se o Scaloni não leva de novo o Flaco Lopes. Então, os números aí, ó, da dupla Flaco Roque, né, pro lado do Vitor Roque, um gol nesse jogo contra o Vasco, né, não deu nenhuma assistência, finalizações 2, chances criadas 1, ações na área rival 4. Do lado do Flaco, 2 gols, 1 assistência, 4 finalizações, 2 chances criadas e 6 ações na área rival. Gol do Vitor Roque após a assistência do Flaco Lopes. E é impressionante como essa dupla tem impactado mesmo, né, esse time do Palmeiras, André. Realmente, poucas equipes têm conseguido conter esses 2 jogadores desde que na Libertadores, se não me engano, né, o Abel lançou mão deles pela primeira vez, talvez eu esteja enganado. Acho que foi no segundo tempo contra o Ceará. Ceará e depois sim, logo depois ali da Copa do Brasil. Havia uma questão em relação à ausência do Evangelista e o que o Abel faria. Me parece que a solução que ele encontrou, que pode não servir apenas para esse jogo, né? Infelizmente é uma lesão séria, de colocar o Andréas na vaga do Evangelista, o Veiga, entre aspas, fazendo um pouco do que o Andréas faria com posse. E pelo que eu pude acompanhar do jogo, o Vasco não teve a menor condição defensiva de lidar com 4 jogadores, com o Felipe Anderson, com o Veiga e os 2 da frente, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Assim, uma dificuldade tremenda, mesmo considerando erros individuais, né? O zagueiro do Vasco, que o Donk citou agora, que não jogava fazia muito tempo, em coisa de 30 e poucos minutos, o jogo estava resolvido. Depois disso, o Palmeiras estrategicamente ofereceu a posse de bola para o Vasco, era o que o Vasco queria, mas uma coisa é ter a bola, outra coisa é machucar o seu adversário com ela. Isso só foi acontecer no segundo tempo, porque o jogo ficou um pouco mais aberto. Os goleiros foram bem nessas 2 situações, tanto o goleiro do Vasco quanto o goleiro do Palmeiras. E, digamos assim, considerando o momento do Vasco, decantado, acho que corretamente, como o melhor trecho da temporada vascaína, né, com essa sequência de boas atuações, em especial do ponto de vista defensivo,
Hoje, o que o Vasco apresentou, não só no primeiro tempo, mas na primeira meia hora de jogo, meio que desmonta essa ideia de que é uma equipe se encontrando defensivamente, o que é muito importante para o Vasco conseguir o principal objetivo dele, que é se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras não precisou atuar num nível superior ao que nós temos visto habitualmente para fazer 3 gols no Vasco praticamente sem oposição. E isso é preocupante, isso é sério para a sequência do Vasco no campeonato. Vocês já até pontuaram, né? Para esse jogo, acho que era interessante observar como que o Abel ia organizar ali o meio sem o Lucas Evangelista, que um cara que chegou, levou um tempo até se adaptar, mas depois encaixou e era peça desse encaixe desse meio do Palmeiras. Ele puxa o Andréas e coloca o Veiga voltando também depois de um período fora. E eu acho que fica bem claro essa tentativa também do Abel de trazer o Veiga, que um dia ele já teve também, né? Então, de fazer esse ajuste ali e de hoje ter funcionado. O Andréas no lugar do Evangelista e o Veiga ali também. Acho que para o Abel isso é uma boa notícia aí nessa sequência de temporada. Sim. Assim, você pensar em um descarte do Veiga não seria inteligente e seria desrespeitoso com a história dele dentro do Palmeiras, a meu ver. Então, de fato, é um cara que perdeu espaço, e acho que de forma justa, pela concorrência, pelo momento em que ele não vivia a sua melhor fase, e ainda não vive, acho que num Palmeiras titular ainda não. Mas descartá-lo, pensar que ele não pode readquirir um melhor momento, readquirir o grande futebol que já teve, para mim, como eu falei, não acho que é inteligente e nem justo com a história dentro, até pelo nível de comprometimento desse jogador, que a gente sabe o quanto que é um cara extremamente dedicado, determinado, e ele ainda pode ser muito importante. Acho que o aplauso do torcedor é muito, não só reconhecendo a história dele, mas reconhecendo o bom jogo que ele fez. Ele foi uma peça importante dentro dessa dinâmica, até o André falando dessa questão do Vasco com a dificuldade de marcar, né? O Puma muitas vezes como lateral esquerdo, tendo uma sequência, até uma sequência positiva, mas hoje teve muita dificuldade para fazer esse combate ao Veiga. Mas também não acho que é uma situação agora, o Lucas Evangelista saiu com a lesão, infelizmente. Esse é o novo time do Palmeiras. Para mim, a única certeza que eu tenho é que o André está nesse time. Dentro da dinâmica de qual adversário ele vai pegar, você pode fazer uma dupla com o Aníbal e com o M. Martínez, por exemplo, e tendo o Andréas na posição que ele já jogava, ou dessa forma. A única certeza assim, que eu tenho do Palmeiras do Abel em relação a isso é que o Andréas é dono da posição agora nessa equipe, seja com o Veiga, seja com outro jogador. É isso aí. Isso aí. Então vamos ouvir personagens lá no Allianz Parque, depois dessa vitória do Palmeiras para cima do Vasco. É a reação daquilo que é uma equipa grande a um resultado negativo. Não era o resultado que nós queríamos, já falámos muito nisso. Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte por várias circunstâncias, não só uma, foram várias. Mas era isso que eu esperava dos meus jogadores. Já disse várias vezes, não vamos ganhar sempre. Temos, com o nosso campeonato fora de casa no Brasileirão tem sido muito competente, mas como te disse, não vamos ganhar os jogos todos, mas sinceramente estava à espera. Não foi surpresa para mim a resposta dos nossos jogadores, mas foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário. E nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade, e acho que no total do jogo acho que fomos merecedores desta vitória. Mesmo quem entrou nestes últimos minutos não aproveitou tanto o jogo, porque os de trás começaram a passar só para trás, né? O médio passava para o zagueiro para o lateral para o goleiro, e nós temos que continuar a jogar para a frente, a continuar a ser fiéis aos nossos princípios. Mas contente com aquilo que foi o empenho, o desempenho, o esforço e a atitude competitiva da nossa equipa. Eu tenho muita consideração e respeito pelo Rogério Ceni, isso inclusive antes do jogo. Para mim é um dos melhores treinadores brasileiros, é meu colega de profissão, eu sei quanto difícil é. Mas o meu foco não é comentar, porque o que ele disse, esse não é o meu foco, é uma opinião dele, e opinião é opinião, como eu te disse. Respeito e admiro muito, e sei o quão difícil é ser profissional nesta profissão. Vou continuar focado só numa coisa, é melhorar a minha equipa,
a melhorar os meus jogadores para que o Palmeiras continue a ganhar. Isso é o meu foco. Depois, as opiniões, cada um tem a sua. A gente lembra o quanto foi difícil no começo da temporada, nossos jogos em casa, a gente, né, vinha ali questionando que não vence em casa, e hoje a gente vem de boas sequências de jogos dentro de casa e com boas vitórias e principalmente com boa performance, né? Acho que vencer com boa performance realmente mostra a força da equipe, a força do nosso estádio, a força do nosso torcedor, e é para isso que a gente joga, para vencer e vencer jogando bem. Mas falar que o Palmeiras só dá chutão, ninguém falar do campo, daquilo que a gente jogou naquele domingo, acho que é uma falta de respeito com os atletas jogar naquele campo. E, de fato, era o que tinha para fazer naquele momento, porque o campo não oferecia condição de jogar, não oferecia condição de sair jogando, não oferecia condição de correr risco, né? Às vezes de uma bola ali atrás, de alguém roubar uma bola e acabar acontecendo o gol. Mas, bom, isso aí é passado para a gente sabe do que a gente vem fazendo, sabe como é o Palmeiras. Ninguém vence tantos anos seguidos dando só chutão, jogando só dessa forma. Então, acho que é olhar dessa forma. Acho que a performance, os números, a história, ela fala por si só. Então a gente vai seguir trabalhando para alcançar nossos objetivos, que é sempre procurar vencer. E quando não vence, a gente sabe que sempre tem os questionamentos. É muito importante para nós ser os primeiros a convertir aqui em casa. Isso nos dá uma certa tranquilidade. Temos conseguido isso nos últimos jogos e temos conseguido marcar bastantes gols. Temos uma dupla de ataque que está muito bem nesse momento maravilhoso deles. Esperemos que continuem assim para o bem deles e do Palmeiras mesmo. Continuar por esse caminho, que é o caminho que vai levar a conquistar títulos, com certeza. Vai ser um jogo muito disputado, como todo clássico. Além de jogar fora de casa, eu acho que não tem favoritos. O clássico é assim, pode vir um mal, um bem, mas é um jogo à parte, um jogo que são 90 minutos à parte. E nada, a expectativa de nós é recuperar agora desse jogo, preparar bem o jogo do domingo e ir lá buscar os 3 pontos. A gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente ele liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo, é um jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário, os gols que a gente tomou, e também não oferecer transição. Então a gente, isso que eu falei na primeira explanação, da gente deixar o jogo mais lento e não oferecer profundidade, a gente tomou 2 gols assim, e o segundo gol, o primeiro e o terceiro, o segundo gol, a gente estava com a bola no pé, forçou um passe dentro, ofereceu a transição ao Palmeiras. Achei também que foi falta no lance. Pelo critério que o juiz estava adotando, foi falta. Um monte de falta como aquela, vários momentos do jogo. Aquela ele escolheu não dar. Obviamente que os desfalques, faz falta no sentido. O time estava muito encaixado na marcação, o time ficou coeso e estava fazendo partidas muito seguras. Então, como o nosso principal problema hoje foi a marcação. O time não jogou mal com a bola no pé, nem no primeiro tempo. No primeiro tempo faltou um pouco de ser mais agressivo, chegar com mais gente na área, acertar mais as finalizações. Mas o nosso problema principal no primeiro tempo foi a gente marcou mal o Palmeiras naquilo que a gente tinha mapeado. Não foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo do que foi no primeiro tempo. Ouvimos os personagens deste jogo e aí a gente viu os números de Fernando Diniz desde a sua reestreia como comandante do Vasco. 27 jogos para 8 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 42%, 41 gols marcados e 37 sofridos. Vinha de uma série de 7 jogos de invencibilidade. E uma série, né, André, bem interessante essa do Vasco, porque no meio do caminho teve jogo de Copa do Brasil, um clássico contra o Botafogo. O Vasco avança, se classifica. E dentro do Campeonato Brasileiro, uma sequência também em que o Vasco pegou a turma ali que briga pela ponta da tabela. Empatou com o Flamengo, venceu o Cruzeiro e hoje enfrentava o Palmeiras. O Vasco se colocando aí no meio dessa
dessa briga dos 3 lá em cima, mas fazendo bons jogos, né? E até desempenhando mais. Parecia que, de fato, tinha chegado a um encaixe esse time do Diniz nessa sequência positiva. Exatamente. O jogo contra o Flamengo é um bom exemplo, embora o Vasco não tenha vencido, né? A torcida quer vitória, é evidente, mas porque o Flamengo é o melhor time do campeonato e mesmo com uma equipe diferente da que é a sua principal, que esse jogo aconteceu, como a gente conversou ontem aqui, entre as duas partidas contra o Estudiantes, e o Felipe Luiz teve que modificar a equipe, né? Mesmo também levando em conta que o clube todo está mobilizado para a classificação na Libertadores e um clássico com o seu principal rival, mesmo que o Flamengo seja muito superior, acaba sendo um jogo incômodo por diferentes motivos. Então, o time que entrou em campo representando o Flamengo tinha condições de vencer o Vasco? Totais. Não conseguiu? Não. Pelos próprios defeitos, finalização, aquela coisa toda, e porque o Vasco fez um jogo defensivamente muito bom. O Vasco entendeu o que era necessário fazer para incomodar o Flamengo e conseguiu empatar, o que não é simples de fazer e, né, a meu ver, mostrou o amadurecimento que o time do Vasco alcançou nesse campeonato, nessa altura do campeonato, em especial do ponto de vista defensivo. Mas é o que eu falei agora há pouco. A primeira metade do primeiro tempo põe por terra essa ideia. Talvez tenha sido, né, uma noite muito infeliz, coletiva e individualmente falando, como disse o Fernando Diniz aí em relação às falhas cometidas nos gols. De fato, o Vasco ofereceu demais ao Palmeiras, que não precisou ter um grande volume ofensivo para fazer 3 gols. Isso é uma coisa que não acontece sempre. Embora os atacantes do Palmeiras sejam muito talentosos, muitas vezes é necessário ter mais oportunidades para conseguir fazer tantos gols. E o Palmeiras praticamente os fez nas únicas oportunidades que teve ali naquele início de jogo. O Vasco tem muita responsabilidade nisso. Eu acho que é uma preocupação, sem dúvida, né? Não o suficiente para dizer, olha, tudo que a gente acompanhou do Vasco nessas últimas 5, 6, 7 rodadas foi uma miragem. O Vasco é o time que perdeu para o Palmeiras hoje. Mas o Vasco é também o time que perdeu para o Palmeiras hoje. E vai ser necessário melhorar bastante a partir de agora para retomar o nível que ele vinha mostrando. Então, que esse Vasco. O pessoal como eu falo, né? O time que investiu 700 milhões de reais está na posição que o Palmeiras está. É só retorno, né? Retorno porque o time está indo muito bem, na minha opinião. Só que domingo, né? O jogo contra o Bahia teve uns colapsos, também o gramado não ajudou, tivemos 2 lesões. Uma delas foi o Evangelista, que vai jogar só ano que vem. Piquerez conseguiu se recuperar e jogou hoje aí de titular. E isso é só reflexo, velho, do poder que o Palmeiras tem hoje, mas eu acho que não é fácil secar amanhã para ter empate entre Flamengo e Cruzeiro. E o Palmeiras continuar aí, né, na vice-liderança. A vice-liderança, porque tem que manter ali 2, 3 pontos de diferença. Porque o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Mas tem que ganhar esses jogos, né? Tem que ganhar esses jogos. Não adianta eu ter 2 jogos a menos e não vencer. Tem que ficar de olho nos jogos e vencer. Vencer porque se vacilar, o campeonato já vai começar a se afunilar e já vai começar a mostrar quem vai ser campeão ou não. Porque esse confronto entre Flamengo e Cruzeiro, para mim, é um divisor de águas. Porque se o Flamengo ganha para o Cruzeiro amanhã, vai abrir muitos pontos e aí vai ficar muito ruim. Porque tem um confronto direto, o Palmeiras vai ter que ganhar todos os jogos e torcer para o Flamengo perder algum jogo. E o campeonato, os times que o Flamengo vai pegar, assim, o único time que pode dar um trabalho aí o Flamengo amanhã é o Cruzeiro, né? O próprio Palmeiras. A gente não sabe, futebol tem dessas, às vezes o Lanterna perde para o líder ou ganha para o líder e vice-versa. Então tem que acreditar até o final nesse título aí. E também focar na Libertadores, né? Que está na semifinal. Desligar a chave agora quando acabar Brasileiro, né? Vai ter agora a data FIFA. E o Palmeiras focar 100% aí. Não colocar time reserva. Eu sei que às vezes a pessoa bota o time reserva. Mas o Palmeiras tem que botar o time titular para tentar aí de repente, né,
ganhar ou 2 competições ou garantir uma, como a Abel, né, falou que só renova se ganhar alguma competição. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Beleza, pessoal? Amanhã estamos de volta com mais vídeos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.